Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que estava sendo bastante aguardada, até bastante aguardada porque ela demorou para apresentar as suas demonstrações do primeiro trimestre, já que todas as informações trimestrais elas têm aproximadamente 45 dias para serem apresentadas, portanto, do dia 31 de março, nós tínhamos ali praticamente até o dia 15 de maio para apresentação das informações do primeiro trimestre. E essa companhia acabou retardando a divulgação dessas demonstrações, tanto é que elas só saíram agora nesse último dia 5 de julho. Apenas no dia 5 de julho que a empresa apresentou as suas demonstrações referentes ao primeiro trimestre. Estamos falando aqui da Sequoia Logística e Transportes S.A. A Sequoia que já passou aqui pelo canal, já analisamos, é uma empresa que é bastante solicitada aqui. E aí, atendendo sempre a solicitação dos nossos inscritos, quem pediu uma atualização da empresa foi o meu amigo Pedro Henrique. Ô Pedro é parceiraço do canal aqui de longa data, sempre está junto conosco aqui, mandando mensagens, participando junto conosco, a quem eu agradeço imensamente a participação e a sugestão da empresa. E espero corresponder sempre às suas expectativas aí, Pedro. E espero corresponder às expectativas de todos vocês. E caso queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Degraf, manda a sua sugestão, aproveite, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E às vezes até demora aqui para atender a solicitação, até porque nós temos uma fila grande aqui de empresas que os pedidos vão chegando, a gente vai catalogando esses pedidos e daqui a pouquinho a gente chega na tua empresa. Se ela ainda não foi atendida, daqui a pouquinho a gente chega lá. Mas caso você queira se antecipar e você mesmo fazer todo esse processo de análise, também é muito fácil. Tanto é que nós temos o nosso curso de análise de balanços para investimentos lá na plataforma Hotmart, inclusive aqui no vídeo, na descrição, temos o link de acesso tanto ao curso de análise de balanço, como também ao curso de Valuation. E lá você vai aprender de uma forma muito rápida, simples e didática, como extrair as informações, como interpretar essas informações, como avaliar se uma empresa está vindo bem ou não e o que está acontecendo com essa empresa. Tudo isso você aprende lá no nosso curso de análise de balanços para investimentos, com a apostila, planilhas e naturalmente que todas as dúvidas que porventura vocês possam ter, estaremos aqui à disposição para esclarecer. Mas enfim, caso queira aprender análise de balanço e vai aprender com um custo muito baixinho, entra lá na plataforma Hotmart, eu estarei esperando vocês por lá também. Bom, a Sequoia, só para você entender aqui, que ela já foi retratada, eu vou deixar no final do vídeo aqui, eu vou deixar um link de um vídeo anterior contando toda a história ali para você entender, mas só repassando, o que é a Sequoia? A Sequoia é uma empresa especializada na área de logística, que ela é criada lá no ano de 2010, quando o Armando Marquesan Neto, que ele já tinha experiência lá em empresas de e-commerce na época, e aí ele resolveu montar sua própria empresa. E essa empresa de logística, ela seria o quê? Praticamente uma transportadora voltada para o e-commerce. E aí, quando você tem essa transportadora para o e-commerce, ela requer muita tecnologia para fazer todo o rastreamento dos pedidos, o monitoramento das entregas, enfim, exige toda uma tecnologia. E ele, como já tinha essa experiência, ele pega e implanta toda essa experiência agora na empresa dele, que é a Sequoia. Com isso, a empresa, e aí com o crescimento do e-commerce também, ela chama a atenção de fundos de investimentos que aportam capital dentro da Sequoia, preparando a empresa para um crescimento. Com todos esses aportes de capital vindo de fundos de investimentos, a empresa começa a fazer uma série de aquisições de outras empresas do setor, justamente para poder ganhar escala. Inclusive, uma das últimas empresas adquiridas é a transportadora Plimor, que ela é muito forte na região sul do Brasil. Tá? E aí, nesse crescimento todo, através de diversas aquisições, a empresa acaba se endividando, a sua estrutura acaba ficando bastante pesada e os resultados positivos começam a sumir. Né? Agora, mais recentemente também, nesse final de 2023, começo de 2024, a Sequoia anuncia ali uma união, né, uma combinação de negócios com a Moove. A Moove que também é uma empresa ligada justamente à logística voltada para o setor do e-commerce. Então agora, a partir de 2024, nós temos a Moove dentro também da Sequoia. Mas enfim, para que possamos entender como que está a situação da Sequoia, nesse dia 31 de março de 2024, trazemos para vocês não só o balanço de março, trazemos os anteriores para quê? Para justamente ver tudo o que vem acontecendo com a empresa e a partir daí a gente conseguir enxergar para onde que a empresa vai também. Por quê? Todo o processo de análise de balanço
não é você analisar apenas o último balanço. O último balanço, claro, é ele que está sendo analisado, mas para podermos entender esses números, nós temos que comparar com exercícios anteriores, que daí nós vamos verificar se a empresa está melhorando, se a empresa está piorando e o que está acontecendo com a empresa. Então, para conhecer um pouquinho sobre a Sequoia Logística e Transportes, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Sequoia Logística e Transportes S.A., trazendo as informações do dia 31 de março, já que a empresa apresentou essas informações apenas agora nesse início do mês de julho. Mas vamos entender então o que aconteceu no primeiro trimestre da Sequoia, mas para tanto nós temos que comparar com períodos anteriores, justamente para ver tudo o que vem acontecendo com a empresa, até para podermos ver para onde que a empresa vai também. Lá no ano de 2020, a Sequoia era uma empresa de 1.375 bilhões de reais. E a maior parte desse patrimônio está aqui no intangível, 488 milhões, que são as aquisições que ela veio fazendo ao longo do tempo, o ágio nessas aquisições. E o que faz a empresa movimentar é o seu capital giro, representado aqui pelo ativo circulante, que lá em 2020 era de 708 milhões de reais, 51,5% de todo o patrimônio era capital giro. Nesse ano, a empresa, olha só, tinha 409 milhões de reais em dinheiro, em caixa, banco, aplicação, 268 milhões em contas a receber. Por ser uma empresa prestadora de serviço, não há a figura do estoque aqui. E os outros créditos geralmente são representados pelos tributos a recuperar, na sua maior parte aqui dentro desse valor. Já no ano de 2021, a Sequoia ela pula para 1.982 bilhões de reais e veja aqui que o intangível ele cresce, vai para 992 milhões, justamente através de mais aquisições que a empresa vem fazendo. 643 milhões é o capital giro, diminui um pouquinho, tanto é que o peso dele passa a ser de 32,5%, e nesse ano o caixa cai de 409 milhões para 168 milhões de reais. Em contrapartida, nós temos aqui um aumento no contas a receber que vai para 411 milhões de reais. Já em 2022, praticamente estável, 1.982. Porém, o capital giro fica um pouquinho menor, 590 milhões, 126 milhões é a posição de caixa, 351 milhões o contas a receber. Já no ano de 2023, o que nós observamos? Um encolhimento da empresa que decai aqui para 1.561. E nessa queda aqui do ativo total da empresa, o capital de giro é o que puxa esse ativo para baixo, justamente com uma queda aqui, fechando em 333 milhões. E nesse ano o capital de giro passa a ser de 21,4%. E olha só, o caixa da empresa, 30 milhões de reais agora em dezembro de 2023. E 222 milhões em contas a receber. 3 meses depois, em março de 2024, a empresa até ela fica um pouquinho maior, ela vai para 2 bilhões 114, com esse aumento aqui do intangível que vai para 1 bilhão 301, porém o capital de giro fecha com 376 milhões e o caixa apenas 20 milhões de reais. Então, para quem tinha 409 milhões de reais em dinheiro, em caixa, banca e aplicação, lá em 2020, esse ano, agora em março, fechou com apenas 20 milhões e o contas a receber 260 milhões de reais. Olhando agora o passivo, o que nós vamos observar? Da onde que vem os recursos para esse crescimento da empresa ou para tudo aquilo que vem acontecendo na empresa? Parte é capital de terceiros, que é o total do endividamento, 964 milhões, 70,1%, e o restante é capital próprio, 411 milhões, 29,9%. Portanto, lá em 2020, 70% do que a Sequoia tinha era proveniente de dívida, sendo que a maior parte sempre aqui, dívidas de longo prazo. Já no ano de 2021, aí pula para 1 bilhão 381 milhões de reais a dívida, porém o peso dela é um pouquinho menor, 69,7%. Dívida essa que volta a subir, continua subindo em 2022, chegando agora em 1 bilhão 481 milhões de reais, 74,7%. E reparem que aqui aparece a figura dentro dessa reserva de lucros, essas figuras aqui entre parênteses, que são os prejuízos que vão sendo acumulados, 149 milhões, e agora, nesse ano de 2023, a dívida total de 1 bilhão 443, porém o peso da dívida 92,5% e a empresa carregando agora 971 milhões de prejuízos acumulados. Portanto, ela tendo apenas 7,5% de capital próprio.
3 meses depois, fecha agora com 383 milhões, até em função da emissão de debêntures conversíveis em ações, aí fazendo com que o PL até aumentasse aqui para 383 milhões, porém a dívida total 1 bilhão 731 milhões, 81,8%, e dá-lhe prejuízo acumulado 1 bilhão e 81. E da onde que vem esses prejuízos acumulados? Olhando aqui na DRE. Em 2020, um faturamento de 998 milhões e 7 milhões de lucro. Em 2021, 1 bilhão 520 milhões de faturamento, 17 milhões de prejuízo. Em 2022, 1 bilhão 804 de faturamento, 106 milhões de prejuízo. Em 2023, o faturamento ele cai para 744 milhões e o prejuízo 822 milhões de reais. E agora, 3 meses depois, um faturamento de 114 milhões de janeiro a março de 2024 e um prejuízo de 110 milhões de janeiro a março de 2024. Então, praticamente, tudo aquilo que a empresa gerou de receita, tudo isso ela perdeu, tá? E as razões principais nós temos aqui, ó, custo 78, 82, 82, 111, 102%, quer dizer, só o custo ele já é maior do que a receita que a empresa tem. A sua despesa operacional, que era 17, 14, chega aqui a 82%, agora 45,4%, também a despesa muito alta, perto do faturamento da empresa. E aí nós temos mais um agravante, que é, em função do endividamento, esse resultado financeiro negativo, que é a despesa financeira, 4,7, 5, 10, 33, 48,1% do faturamento da empresa, praticamente vai para pagamento de despesas financeiras. Então, uma situação aqui em termos de resultado bastante complicada, e claro que a Sequoia vem fazendo lá uma série de reestruturações, não só na parte do endividamento, na reestruturação do endividamento, mas também na sua própria atividade, inclusive com a eliminação de clientes que não trazem o resultado para a empresa. Então, a empresa readequando toda a sua estrutura de funcionamento, porém, isso aqui vai levar um tempo ainda para começar a surtir os resultados. Aproveito também, ao invés de trazer nos gráficos, vamos trazer direto nos números aqui. Liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Quanto que a empresa tem para fazer frente à sua dívida total? 84 centavos, cai para 59, 53, 42 e cai para 38 centavos. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela só tem 38 centavos. Quer dizer, para R$1 de dívida, ela só tem 38 centavos. Consequentemente, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Claro que, como nós vimos há pouco, grande parte da dívida é de longo prazo. Então, nós olhamos esse índice aqui, liquidez corrente, que é a folga financeira. Então, para cada R$1 de dívida que ela tinha que pagar no dia a dia, ela tinha R$ 6,68 lá em 2020. Essa folga cai para R$ 3,85 em 2021, para R$ 3,00 em 2022, para R$ 1,23 em 2023 e agora esse ano fecha com R$ 1,35. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$ 1,35. Quer dizer, ela tem recursos para fazer frente à sua dívida, sem problema nenhum. Só que a folga financeira, ela vai diluindo ao longo do tempo, como nós estamos vendo nesses números aqui. O endividamento total, o endividamento geral da empresa, que era de 70%, 69,69%, sobe para 74,71%, sobe para 92,47% e agora fecha com 81,85%. De tudo que a Sequoia tem no seu patrimônio, ela deve 81,85%. Já os demais índices aqui, margem líquida, quanto que ela ganha em relação àquilo que ela gera de receita. Ganhava 0,70% lá em 2020, perdia 1,17% em 2021, perdia 5,92% em 2022, perdeu 110% em 2023 e esse ano vem trabalhando com uma margem negativa de 96,29%. Já a rentabilidade do ativo é quanto ela ganha em relação a tudo aquilo que foi investido. 0,51% lá em 2020, 0,90% negativo em 2021, em função do prejuízo, 5,39% negativo em 2022, 52,67% negativo em 2023 e agora nos 3 primeiros meses acumula aqui 5,21% de perda em relação a tudo aquilo que foi investido no seu patrimônio. E aqui a rentabilidade do PL é o ganho dos acionistas, que enquanto a empresa ainda dava lucro, 1,71% foi o ganho do acionista lá em 2020.
Já em 2021, os acionistas perderam 2,97%, perderam 21,32% em 2022, perderam 699% no ano de 2023. E agora esse ano vem perdendo até março 28,70%. Então, esses números aqui eles só são revertidos se a empresa der lucro. Enquanto a empresa não der lucro, vai comendo todo o patrimônio dos acionistas também. Aproveitando aqui também alguns outros indicadores, uma ação da Sequoia vale patrimonialmente R$ 18,26. Esse número está corrigido pelo grupamento que foi feito agora no mês de maio, quando foi feito um grupamento de 20 ações para uma. Então, 20 ações se transformaram em uma ação. Então, esse número aqui já é corrigido por esse grupamento, tanto é que uma ação vale patrimonialmente R$ 18,26. Para você comprar uma ação da Sequoia, você vai pagar R$ 4,70. Então, um valor bem abaixo daquilo que ela vale. Tanto é que o PVP, preço por valor patrimonial, é 0,26, mostrando que há um deságio na venda das ações da Sequoia de 74%. Destacando mais uma vez que esses números já são corrigidos pelo último grupamento que foi feito agora no mês de maio. Lucro por ação não tem, tá? Entre parênteses aqui, um prejuízo de 42,15 centavos por ação, o que dá uma rentabilidade negativa de 896%. Não há como se falar em dividendos, porque com os prejuízos não há como pagar dividendo, e a relação preço/lucro não há como medir tempo de retorno se a empresa não dá retorno. E 52,49% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along da Sequoia é de 100%. Isso quer dizer, se ela for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for oferecido aos majoritários. Temos também esse gráfico aqui extraído do Google, mostrando aqui, claro que esses números aqui já corrigidos pelo grupamento, então seria equivalente a uma ação estar valendo lá no ano de 2021 em torno de R$ 210, e aí ela chega ali praticamente a R$ 600, e aí durante esse ano de 2021 ela ainda trabalhou num patamar mais alto, porém a partir do final de 2021 as ações começaram a despencar, né? E aí entra o 2022 na faixa de R$ 200, depois ela cai, e dos R$ 200 ela já começa a trabalhar na faixa de R$ 100, fica abaixo dos R$ 100 e vai caindo. Tanto é que você vai vendo aqui no gráfico, que vai terminando o gráfico aqui com uma cotação de apenas R$ 4,70. Destaco mais uma vez que esses números aqui não é que a ação chegou a valer R$ 210. Ela, naturalmente, em função do grupamento, então esses números aqui já são corrigidos pelo grupamento, mas o fato é que as ações elas despencaram e hoje elas vêm aqui trabalhando na faixa de R$ 4,70 cada ação. Então por aqui você vê quando que as ações da Sequoia tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Sequoia Logística e Transportes S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Sequoia Logística e Transportes S.A. Agora você já viu o que está acontecendo com a empresa. Claro que daí você vai buscando as informações da empresa e principalmente nas notas explicativas, a empresa coloca ali todas as medidas que ela vem fazendo, inclusive até com uma depuração na sua carteira de clientes, excluindo aqueles clientes que não lhe trazem resultados, clientes que onde o custo da prestação de serviço é maior do que a receita obtida na prestação de serviço. Então, nessa fase de crescimento de uma empresa, é normal ficar buscando cliente, encher de cliente para ganhar escala, só que daí na sequência vê que não consegue trazer rentabilidade para todo esse serviço que faz. Então, para você trabalhar, para você produzir para alguma empresa que não lhe dá retorno, então é melhor parar, né? Porque vai acumulando prejuízo. Então a empresa passa hoje por um processo de reestruturação, inclusive na questão do endividamento, também reestruturando com a emissão de debêntures essas conversíveis também em ações, enfim, fazendo uma série de reestruturações justamente para tentar colocar ordem na casa, para tentar achar um caminho para que a empresa volte a dar lucro. Naturalmente que o primeiro trimestre aqui a gente já viu que não aconteceu nada disso, até porque a empresa está nesse processo ainda, então nós vamos ter que aguardar os próximos trimestres aqui para ver se a empresa começa a tomar jeito, começa a tomar uma outra forma e a gente fica aqui na torcida para que isso ocorra. Até porque não é
prazer nenhum, né, você retratar empresas em dificuldade, até porque nós queremos que todas as nossas empresas estejam bem, porque ao estarem bem, elas estão gerando emprego, estão gerando renda, estão gerando desenvolvimento, estão gerando oportunidades de crescimento para todo mundo, que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil. Empresas que possam estar num processo de crescimento para gerar oportunidades e ganho para tanta gente assim. Então a gente fica aqui na torcida para que a Sequoia encontre o seu caminho. Dito isso, bons investimentos para vocês.